Olá, pessoal. Uma boa noite para todos. É um prazer imenso estar novamente com vocês, né, no nosso programa das quintas-feiras, às 21h30, conversando com o inconsciente. E hoje nós temos a alegria de ter a Gláucia Tavares, psicóloga, mestra, né, e uma pessoa que vem se dedicando ao trabalho, ao estudo do luto já há bastante tempo, para conversar conosco sobre este assunto que é muito importante. Sempre foi, e nos dias que correm, se faz necessário a gente conversar sobre luto, sobre morte, porque estamos vivenciando a perda de muita gente, próxima e distante, de pessoas queridas que fazem parte das nossas famílias, e isso produz, certamente, muita dor nos que ficam. Gláucia, uma boa noite, é um prazer ter você aqui conosco, né? Eu gostaria que você se apresentasse, né, que você se apresentando fica muito melhor do que eu me apresentando, né? E vamos conversar sobre esse assunto, né, que realmente está na ordem do dia. Tudo bem. Boa noite, então. Muito obrigada, Gerardo. Agradeço o convite. Que alegria aqui das Minas Gerais poder chegar aí a Maceió e o programa poder ter uma repercussão aí para esse nosso Brasil grande, né? Desejo, então, que essa conversa possa trazer reflexões, contribuições às pessoas. Eu, então, como o Gerardo disse, eu sou psicóloga, sou aqui mineira, e desenvolvo, sim, esse estudo do luto já há 22 anos, né? Como psicóloga clínica, a gente acompanha aí muitas situações, e a vida também me apresentou um desafio. Há aproximadamente, né, exatamente há 22 anos, eu tive a perda da nossa filha caçula, que se acidentou e teve morte, então, imediata, e o trabalho, então, que foi desenvolvido, né? Não só comigo pessoalmente, na minha relação com meu marido, com a minha família, e, naturalmente, um interesse maior para poder dedicar e aprofundar os estudos sobre as perdas, né? Mortes e, naturalmente, lutos. É verdade, né? Toda perda ela é significativa, né? Principalmente quando é uma pessoa tão próxima assim, um filho, né? É uma perda realmente significativa. E é muito importante se conversar sobre o luto, né? Porque muita gente não lida muito bem com essas perdas. E ou entra em desespero, em agonia, ou tenta esconder o próprio sofrimento, né? Como se não tivesse. E às vezes utiliza até argumentos da religião, digamos, para não vivenciar plenamente o luto, considerando como se fosse, digamos, até algo ruim, viver o luto, quando na verdade não é. Né? Então, como é que a gente pode ver essa questão, por exemplo, agora, no momento dessa pandemia, quando a gente observa tanta gente perdendo tantos familiares? Porque tem família que perdeu um, perdeu dois. Eu conheço uma família que perdeu quatro membros da família. Né? Uma outra perdeu três, numa sequência. Então, a dor é muito grande. Né? O que pensar sobre isso, Cláudio? Se a gente busca, né, Gerardo, a compreensão que o que caracteriza luto é o rompimento de um vínculo significativo, nós podemos entender, sim, que existe o luto por morte, né? E quando você está até dizendo disso, de uma família que perdeu 4 membros, né? Se a gente pensa na família brasileira, que estamos hoje na ordem de 52 mil, né? Se a gente pensa isso em números aí mundiais também, esses números impactam, né? Agora, além da perda por morte, existem também outras perdas que a gente vem chamando de lutos sobrepostos, né? O planejamento do 2020, que temos a nossa cultura brasileira, que o ano inicia depois do carnaval, e o março
cortou, né? Então, no momento em que a gente estava engrenando os nossos projetos, eles foram, então, abortados, né? E é claro que isso também é uma perda, né? E que, em torno, sim, das questões aí, não só dos lutos coletivos, dessa perda dos nossos planejamentos, né? A questão das perdas dos empregos, as questões econômicas, né? Então, poder e localizar, e eu acho que talvez essa seja o maior desafio, que nós não controlamos a vida. Então, perder essa ideia de que a gente controla é algo muito doído, porque se eu não controlo a vida, então como é que eu me coloco, né? Deixa a vida me levar, né? De que maneira que a gente pode, em torno dessas questões, e aí, como eu estou te dizendo, que inclui sim a questão da morte, mas não se restringe a ela, né? A gente vem observando aí com essa questão que eu não chamo, tá, Gerardo, de isolamento social, mas falo de um distanciamento físico, né? Nesse momento estamos aí em Maceió, conectados, né? Aqui das Minas Gerais. Então, né? Essa coisa fantástica que a tecnologia nos permite, né? Agora, de alguma maneira, isso nos traz esse caminho das pessoas estarem recolhidas e, junto com isso, também outros lutos, né? Alta incidência de divórcio, que também está na pacote de luto, alta incidência das demissões, né? Então, são questões que nós estamos falando de rupturas, né? Agora, vale entender que não é necessariamente a pandemia que trouxe isso, né? Ela apenas explicitou, intensificou essas questões que estão aí presentes, né? Mas podemos, então, em tese, eu digo e venho dizendo ao longo dos anos que na vida, quem não tem habilidade, disposição e até humildade para poder aceitar que existem, então, perdas, que existem situações que não correspondem exatamente ao que a gente imaginou e que requer esse trabalho de luto, vive muito mal. Porque, né, diante de tantas restrições. Agora, restrição, de alguma maneira, também nos convoca a termos flexibilidades, né? Especialmente no mundo aí tecnológico, né? E eu sou professora universitária, trabalho numa universidade particular aqui em Belo Horizonte, onde as aulas foram suspensas numa segunda-feira. Na quarta-feira, as aulas já foram retomadas na modalidade online. Quer dizer, a necessidade de nós todos abrirmos mão, né, de uma forma tradicional de trabalhar e rapidamente nos ajustarmos. Se não houvesse uma disposição flexível para isso, né, e para essa condição de aprender, certamente estaríamos aí lamentando muito mais coisas, né? Então, eu gosto muito... Quer comentar? Pode falar. Não, pode complementar o seu pensamento. Digo, e essa é um modelo teórico que eu me oriento, que é do Strobe, quando ele fala do caráter dual do luto. E eu amplio para isso, para dizer que qualquer fenômeno vivo, ele tem dois lados, né? Existem os desafios, existem as perdas, também existem as oportunidades, existem as crises, né? E o ideograma oriental já nos conta isso. E o luto, então, nos fala disso. Fala da dor da perda, mas também do caminho de restauração, né? Como é que a gente pode se organizar diante dessas mudanças que, naturalmente, não, especialmente as perdas por morte, né? Ainda localizando para pessoas queridas, claro que não é algo desejado, não é algo que é agradável, né? Mas são circunstâncias. Com alguma frequência, Gerardo, eu escuto as pessoas dizendo não, porque quando é que se supera o luto? Ou por muito tempo se convencionou a ideia de 1 ano para superar. E eu vejo que esse verbo, em algumas circunstâncias, ele passa a ser até ofensivo. Se a gente localizar que superar quer dizer acabou, né? Acabei, esqueci que minha mãe faleceu, esqueci que minha filha faleceu. Não, né? Eu gosto muito, Gerardo, dos verbos
iniciados com o prefixo ré. A gente pode ressignificar, a gente pode reaprender, a gente pode reorganizar, né? Nós temos a nossa rede de apoio a enlutados, que foi uma experiência pioneira no Brasil, que completa agora, em outubro, 22 anos de existência, e que ela se chama Apoio a Perdas Irreparáveis, né? E ao longo desses 22 anos, ela mudou o nome, e ela hoje chama Apoio a Perdas entre parênteses, reparável, né? Ir para a reparação, que não quer dizer realmente que, né, a dor está presente, aquela ferida que ficou exposta, ela fica, e é possível ficar uma cicatriz, mas que não desaparece a cicatriz. Uhum. É verdade, né? E da sua fala, uma coisa muito importante que a gente pode tirar é a questão da flexibilidade, né? Ou seja, eu ter a habilidade de lidar com a circunstância e com a minha reação. Exato. Porque se não houver flexibilidade, aí a dor ela se torna muito maior. Eu lembro de uma passagem em um dos livros do Castanheda, que ele coloca na fala do Dom Juan dizendo que a morte é como um pássaro preto pousado sobre o ombro esquerdo. Então, aí ele diz para Castanheda, aonde você for, leve o seu pássaro. Leve-o para banhar, leve-o para trabalhar, leve-o para o cinema, né? E eu costumo dizer ao pessoal que é importante fazer amizade com a morte, né? E aí o pessoal se assusta com o termo, né? E leva um tempo para compreender, que é aceitar a realidade como ela é, né? Ou seja, aquela questão da gente aceitar que tem coisas que a gente não pode controlar, né? E colocar isso de lado. Uma parcela grande do sofrimento está por conta, digamos assim, da ruptura da ilusão, né? Sem dúvida. Perdi aquilo. E Sem se eu dúvida. perder aquilo, eu posso perder outro, né? E a mesma coisa pode acontecer comigo, né? Aí, realmente, a dor, ela se torna muito maior, né? Mas, pelo que você está falando, a sua experiência nesse campo, ela já vem há um bom tempo, né? Com esse grupo da AP, né? E outros trabalhos que são realizados, né? Então, nesse sentido, o que é que seria, por exemplo, importante nessa fase para as pessoas poderem refletir e poder tirar até um aprendizado daquilo que está ocorrendo? Você já me ofereceu um ré, né? Que é o refletir. Esse também eu gosto, né? Isso. Isso mesmo. Né? Eu gosto dos verbos que começam com o ré. Que bom, que bom. Isso. Tá certo. E eu acho que a primeira questão é essa. Se você diz uma outra palavra, né, Gerardo, que eu acho que é importante, que, olha, o luto mais doído que a gente faz na vida, realmente, é o luto das nossas ilusões, né? A ilusão que a gente controla, a ilusão que a gente é dono, a ilusão que a gente tem garantia, né? E, de fato, garantia é diferente de segurança, né? Então, podemos, sim, ter os nossos sonhos, mas nós não temos garantia da efetivação deles, né? É um caminho que eu costumo dizer que, junto com a flexibilidade, né, Gerardo, também vem o compromisso com a humildade. Porque se a gente entra numa atitude arrogante, tem que ser do meu jeito, que é do meu jeito que for desse. Se não for desse jeito, não serve de jeito nenhum, né? Ou o oposto disso, de uma maneira, de fato, né, que isola. Se não é arrogância, é humilhação. Não, só pode ser para mim mesmo, só eu que sou azarado, né? E que nós entendemos que entre a humilhação e a arrogância existe humildade. Humildade para a gente entender isso. Os fatos a gente não muda, mas a maneira de lidar com eles, sim. E que a questão do ser aprendiz é algo essencial. Nós escrevemos 2 livros. O primeiro é o do Luto à Luta, que eu organizei esse livro e várias pessoas contribuíram. O segundo livro chama E a Vida Continua.
E nesse segundo livro, a primeira parte do livro, eu escrevo junto com meu marido, seu colega médico também, e foi uma maneira da gente celebrar os nossos 50 anos de namoro. Eu gosto de namorar, tá, Gerardo? Então, Muito era bem. uma maneira da gente celebrar, né? E a primeira parte do livro, então, que nós dois escrevemos, e que somos pessoas de formações diferentes e estilos diferentes, mas de uma complementariedade legal, e que a questão é ser infeliz ou ser aprendiz. Eu acho que esse é um tema realmente, a questão do se colocar como aprender. E vejo, né, de novo, diante da pandemia, diante disso tudo que a gente está vivendo, essa talvez seja a pergunta que possa nos mover. O que a gente pode aprender? O que a gente pode fazer com as circunstâncias que estão aí? Né? Muito mais do que porque comigo, e se eu não tivesse feito. Olha, o tal do e se e o tal do porquê são duas perguntas que elas são torturantes. Mas perguntar o que eu posso, o que é possível aprender, com quem eu conto, isso abre perspectivas, né? E é um caminho realmente de reflexão, né? E esse talvez seja, sim, o desafio. Se o valor do século XX era o saber, o século XXI está contando que o barato é aprender a aprender, né? E a disposição do luto é um exercício de aprendizado contínuo, contínuo. Eu concordo plenamente com você, com tudo que você está falando, né? Quando eu penso a respeito do luto e pensando na minha experiência de luto, eu estava falando para você antes de começar que há uns 9 anos atrás, mais ou menos, morreu minha mãe, né? Ela teve câncer, lutou por acho que 11 anos, 12 anos com um câncer e veio a falecer. Mas faleceu já numa idade boa, né? Faleceu com 86 anos, ou seja, teve uma vida boa, né? Até ali, né? E foi uma experiência muito importante. Eu lembro que quando ela morreu, eu estava com ela. Eu, minha esposa, meu irmão, estávamos com ela. Até o último suspiro. E eu saí com o meu genro para ir à funerária, contratar o funeral. E eu comecei, e doía no tórax, né? Doía, eu tinha uma dor física. E eu comecei a usar alguns exercícios que eu conheço, de respiração, né? De imaginação, e a dor diminuiu 90%. Aquilo que eu estava sentindo diminuiu. Mas logo depois que eu fiz isso, veio uma vozinha e disse, é isso que você ensina? Eu digo, uma vozinha danada. E aí, imediatamente, tudo voltou. E eu me deixei sentir. E aí, a gente foi em silêncio, e no caminho até a funerária, aí eu me deixei sentir. E senti a dor. Né? E a primeira coisa que veio na medida em que eu me deixei sentir foi uma raiva enorme, né? Por ter perdido. E aí veio à mente o que eu perdi. Não ia mais à casa dela, não iria mais, não iria levá-la para minha casa nos finais de semana, não iria levá-la mais em viagem nenhuma, né? O eu estava muito presente, né? As coisas que eu perdi. E aí, depois disso, veio uma pena de mim mesmo. E as emoções, elas foram se alternando. E eu deixei. Quando a gente chegou na funerária, bom, o processo não demorou tanto tempo assim, mas parecia uma coisa longa dentro de mim. Né? Quando chegou lá, eu não estou contando tudo aqui, né, porque nem é o caso, eu estou resumindo bastante. Toda aquela dor, ela tinha diminuído bastante, tinha uma sensação de paz. Como se lá dentro de mim estivesse uma gratidão pelo tempo que eu convivi, pelo aprendizado que ela me proporcionou, por aquilo que aquele momento, aquela vivência ali me proporcionou, né? Ou seja, na prática, eu vi, por exemplo,
uma boa parte daquilo que Freud fala em luto e melancolia. Melancolia, certo? Ou seja, eu vivi uma parte daquilo, só que vai além do que ele coloca. Claro. Vai além do que ele coloca. E foi muito importante. Então, dentro do que você está falando, eu acredito que a pessoa se permitir sentir, se permitir viver. Agora, com acolhimento, né, e prestando atenção à própria experiência para aprender através dela. Isso requer realmente a gente deixar de lado umas frases. Isso não podia ter ocorrido comigo. Como é que a vida faz isso comigo? A gente deixar de lado. Só que, boa parte das vezes, essas frases não são conscientes, não é isso? E o primeiro elemento que eu acho que é interessante a gente demarcar é que luto não é doença. Isso. Não é algo que é para poder ser curado, né? Não é isso. É um processo. E aí, sem dúvida, né? É para ser digerido, é para ser trabalhado. Eu costumo dizer, Gerardo, e vamos localizar que, né, na sua experiência com a perda da sua mãe, na minha experiência com a perda da minha filha, nós perdemos, sim, 10%. Até porque Guimarães nos conta que a gente não morre, a gente fica encantado, né? Porque à medida que você está aqui dizendo da sua mãe, e nós estamos conversando, e naturalmente eu me lembrando da minha filha, eles estão aqui. Estão presentes. Né? Eles estão, né? E eu acho que é interessante, e aí o mineiro, meu conterrâneo, né, Carlos Drummond de Andrade, que tem um poema lindo, né, que ele diz, olha, falta não é ausência, porque uma ausência assimilada, essa está em mim. E é claro que, se tem dois lados, essa ausência ela se manifesta na presença. E essa presença é uma presença ausente, que não é falta. Né? A nossa mente que mente arruma falta, mas o nosso coração, e isso que você está dizendo, né? E é algo que eu também afirmo que, para mim, o termo psicossomático, ele é redundante. Porque qualquer manifestação emocional é óbvio que ela tem um componente físico, como o componente físico também tem a sua manifestação psíquica, né? E que a síndrome do coração partido, e nós temos no nosso segundo livro, que é Aí a Vida Continua, nós temos um artigo que é exatamente escrito por um casal de médicos, um cardiologista e uma neurologista, que o filho faleceu. E eu pedi a eles que escrevessem sobre a conhecida síndrome do coração partido, né? Que é exatamente isso. A sensação é que, de fato, abriu, né? E abre mesmo. E é isso, quer dizer, se tem essa ideia da ferida, e eu gosto muito de brincar com as palavras. No primeiro livro, que é Do Luto à Luta, existe um glossário. Um glossário é um jeito Gláucia de brincar com as palavrinhas. Gosto de brincar, né? E vou para lá e para cá e tal. E nessa história, né? Entender que no trabalho, então, né, e no processo do luto, absorver essas condições e a gente, então, estar atento, né, de que, primeiro, então, não é falta, né, é uma ausência e é uma ausência assimilada. E que, né, de novo o Guimarães Rosa que nos traz a ideia de que, olha, tem dois tipos de saudade. Tem uma saudade que o Guimarães Rosa, também médico, né, diplomata, assim apresenta. É quase como uma caduquice. É eu querer o que não tem mais. Mas tem uma outra saudade que é trazer para perto. Né? Então, aquilo que fico na arrogância humilhada ou na humilhação arrogante, eu posso ter amargura. Mas eu posso ter também, e brincando com as palavrinhas, um amar que cura. Porque esse amar que está aí, ele não desaparece porque a gente não está vendo. É verdade. Né? Você continua amando a sua mãe como eu continuo amando, a despeito de ser invisível. Né? A despeito de não ser pegar, a despeito de não ser da forma. E aí eu digo que essa é a possibilidade de preenchimento de 90%. Tem dias que a gente consegue 70%, 90%, né? Tem dia que a gente consegue menos 30%, mas esta experiência, essa ninguém te tira. Né? Do contato, eu imagino você contando, né?
para as pessoas sobre a sua mãe, né? Engraçado que nesse tempo de pandemia eu tenho ficado também mais em casa e assumindo aí tarefas domésticas, né? Uhum. E em muitos momentos também me lembrando da minha mãe, que também já faleceu, mas que está muito viva. Nas várias maneiras até de lidar com as coisas domésticas e eu me lembrando da forma como ela me ensinou e que eu absorvi, né? E que está vivo em mim. Então, é um trabalho entender, inclusive, isso, né? Aquilo que é coisa, né? As coisas concretas, materiais, elas são uma parte insignificante das nossas experiências. E é de novo Guimarães Rosa que nos diz: as coisas invisíveis, elas têm poder demais em certas ocasiões, né? A lealdade, a amizade, a amorosidade, a... Parece que perdemos um pouco o contato com a Glaucia. Vamos ver se ela retoma, né? Glaucia. Oi, cheguei. Foi uma ligação aqui para mim. Isso. Né? Mas então, dizendo isso, né? Assim, aquilo que não é coisa, que é o que de fato é o que nos permite essa conexão simbólica, né? É aquilo que nos mantém, né? Que é diferente do diabólico, né? Ou diabalium que separa, mas o simbólico é o que integra, é o que reúne, né? É verdade. Isso é muito importante, né? O termo que você usou do escritor, né? Encantamento, encantado, né? Realmente traduz muito bem isso, porque aquela pessoa que, do ponto de vista físico, ela se foi, ela passa a ocupar um espaço importante no coração e na mente, né? Ou seja, ela não desaparece. No México tem uma historinha, uma crença, né, que é muito importante todo ano relembrar, todo ano que eu digo, é importante lembrar dos que faleceram, porque quando não tem mais ninguém para lembrar, eles desaparecem. Né? Essa é a hora que a gente morre, né? É essa a hora. É a hora que morre, ou seja, Claro. desaparece. Né? Mas enquanto tiver alguém lembrando, isso é fundamental. Mas uma coisa que eu gostaria de ver com você, por exemplo, as pesquisas, elas vêm mostrando a importância de se cultivar uma espiritualidade, seja ligado à religião ou não, né? E se for ligado à religião, aquela que a pessoa tem mais simpatia, né? Ou seja, a pessoa cultivar uma relação com o divino, com o sagrado, com o transcendente, né? E eu tenho visto, por exemplo, hoje é muito fácil a gente saber o que as pessoas estão pensando, porque tem muita gente expressando o sentimento através das mídias, né? E aí eu vejo que aqueles que têm uma manifestação de espiritualidade, há um sofrimento mais pacífico, enquanto que naqueles que não, há um misto de revolta, de uma dor mesclada com revolta, que promove um incremento do próprio sofrimento. Como é que você vê isso na sua experiência, Cláudio? E não tem dúvida, né? Se a gente entende, né, Gerardo, que espiritualidade é conexão, né? E é exatamente essa conexão do visível com o invisível, poder manter essa conexão e, de novo, ela se expressa na capacidade de amar. Para mim, eu vejo que a maior expressão espiritual é isso, é esse sopro da disposição de amar, né? E é muito interessante porque a academia, especialmente, até o final do século passado, ela não considerava que esses eram temas acadêmicos, científicos, né? Espiritualidade, amar, né? E que nesta condição, especialmente que a gente está vivendo da epidemia,
esses elementos estão aí ressaltados, né? Nós tivemos oportunidade de, no sábado passado, oferecer um curso que seria dentro da universidade, que eu trabalho e que, em nome até da pandemia, foi adiado e que a gente acabou oferecendo na modalidade online, que é exatamente a questão da espiritualidade dentro do espaço acadêmico, né? E que essa expressão disso, né, assim, do que é sagrado, daquilo que sacraliza, daquilo que, de fato, traz e que alimenta a alma, né? E o que é o profano, o que é ficar fora do lugar, o que é profanar, né? O que é não conseguir encontrar o lugar. E que conseguir, de fato, arrumar esse lugar para manter essa presença ausente no nosso coração, né? Eu acho que a ideia do coração, se tem a síndrome do coração partido, a gente pode fazer aí, né? Essa costura, né? Essa sutura espiritual, trazendo essa presença de uma maneira que a gente possa, inclusive, entender. Só dói, e no luto só dói a ausência porque foi bom. Agora, ser bom não quer dizer ter sido perfeito, né? Trabalhando, e a gente começou a nossa rede de apoio a enlutados, né? Que esse ano, como eu disse, completa 22 anos. Depois, se tiver interesse, seguir aí o nosso YouTube, está nas redes, né? A Rede AP. Nesse caminho, né, nessa trajetória, ir situando isso, né? Assim, o fato de não termos a presença física não quer dizer que a ligação e a conexão deixou de existir, né? E que a gente pode agradecer o tempo que viveu, né? Você teve oportunidade com a sua mãe de ter vivido 86 anos, eu vivi 18, né? Certamente você gostaria de viver mais, sem dúvida, né? Uma das especificidades da nossa rede de apoio a enlutados, essa foi uma experiência pioneira no Brasil, não existia esse tipo de iniciativa. Tivemos, a princípio, meu marido e eu, dificuldade até de nos localizarmos, porque, especialmente, o luto pela perda de filho, ele não tem nome em língua alguma, porque fica-se órfão, fica-se viúvo, mas ao perder filho, você não tem nome, né? Não tem. E aí nós constituímos, então, o AP, né? Que é essa rede de apoio a perdas irreparáveis, que iniciou com a exclusividade de pais que tinham perdido filhos, e que hoje é uma rede, e que nós não distinguimos o tipo de morte. Hoje já existe no Brasil, existem grupos específicos para parentes que estão no período de pós-venção, que perderam parentes pelo suicídio, outros grupos de perdas perinatais, outros grupos de viúvas, viúvos. A condição nossa da rede AP, e hoje nós temos unidades funcionantes em 17 unidades, sendo 2 nos Estados Unidos, né? Nós não distinguimos a perda, são lutos. E, curiosamente, Gerardo, temos recebido muitos profissionais que se enlutam ao prestarem assistência a pessoas, não só a colegas, a Covid hoje vem trazendo isso, né? Nós temos aqui em Belo Horizonte hoje referências de médicos, inclusive intensivistas, que estão entubados. E isso mobiliza na equipe um desajuste, uma questão, um desafio, né? Mas antes até do fenômeno da pandemia, já recebíamos profissionais que estavam enlutados por pessoas que eles prestaram assistência, né? E eu acho que isso é algo essencial, né? Porque o que a ciência clássica nos preconizou da neutralidade, da objetividade, a vida vai contando que é impossível. E que o problema não é a questão de constatar a intersubjetividade, é como é que a gente lida com isso, né? Então, profissionais que prestam assistência também se enlutam, né? E a rede AP, então, acolhe lutos de formas diversas, entendendo até que a proposta é até essa, né? Buscando essa questão que não existe um luto que é maior, uma dor que é maior que a outra, né?
mas que é uma questão que ela é pessoal, ao lado do que a gente está vivendo agora, né? Nessa incidência e nesse aspecto coletivo, é claro que tem a marca de cada um, né? Realmente é muito doído para as famílias ser apenas um número, e um número que muitas vezes vai brutalizando, porque em 50.001, né, é mais um, né? Mas é mais uma história, né? E a gente tem essa referência de que para cada morte existe uma média de pelo menos 10 pessoas afetadas. Então, nós estamos falando numa proporção de 550 mil enlutados, né? Então, essa é a proposta. A nossa rede, então, como eu estava dizendo, ela iniciou em outubro de 98 e funciona há 22 anos, né? Vai fazer ininterrupto. Com a vinda da pandemia, nós tínhamos marcado a reunião de abril e comunicamos o cancelamento quando resolvemos, em reunião com as coordenações das outras unidades, mantermos as reuniões. Também como uma proposta inovadora, pioneira, nós fizemos, então, estamos fazendo os grupos de enlutados online, né? O que tem, de alguma maneira, facilitado o trânsito das pessoas para estas circunstâncias, né? Então, é o caminho que a gente vem fazendo aí, né, em função do luto. Então, deixa eu ver se eu consigo resumir um pouco, né? De tanta coisa importante que você está nos trazendo. Então, um ponto muito importante é a gente se colocar como aprendiz, né? Ou seja, aquele que está aprendendo, né? E aí, os mestres ou as mestras são os mais diferentes, e a vida é uma delas, né? Para a gente aprender. Então, para que a gente se coloque como aprendiz, a gente precisa desenvolver flexibilidade, que faz parte da humildade que você falou. E nesse âmbito também é importante a gente se permitir sentir, nem esconder, né? Nem, digamos assim, deixar que tome conta completamente da gente. E como aprendiz, há uma possibilidade maior de fazer isso. Ou seja, aprender também através da experiência. Aprender com a dor. Não no sentido exatamente de superá-la, mas de ressignificá-la. Estou indo bem? Olha, vai passar de ano, 10 com louvor. Então, eu estou entendendo que é por aí, dentro daquilo que você está falando, né? E que é fundamental para a gente, ou seja, é também conversar, não é? Falar sobre a dor, não deixá-la circulando dentro de si mesmo, porque isso faz um circuito fechado. E aí a gente adoece, né? Então, falar, né? E tem muita gente realmente falando sobre a sua dor, seja só para os amigos, seja para todo mundo, através do Facebook, do Instagram, das mídias, né? Mas está, digamos, externando aquilo que sente. Então, é um processo de aprendizado que a gente está vivendo, e através desse processo de aprendizado, a gente termina acolhendo outras pessoas, não é? Que aí é o que você estava falando, a rede AP, né? Quanta gente, digamos assim, aquilo que foi uma dor se transformou em alento, né? Em acolhimento para tanta gente. Então, isso não tem preço, né? E é como você estava falando, os valores verdadeiros, eles não são tangíveis, né? Eles são virtuais, eles são abstratos, no sentido da gente não poder tocar, não poder ver, mas são os verdadeiros valores, os valores humanos, né? Que muitas vezes essas experiências dolorosas ajudam a gente a valorizar realmente, né? Então, esse tempo de epidemia está colocando a gente diante de coisas que já estavam presentes, mas que agora a gente está lidando cara a cara com elas, né? Uma delas é a incerteza, né? A gente sempre cria a ilusão, né? Do ontem, calcado na memória, e o amanhã na imaginação.
para a gente ter uma linha do tempo. Mas, na verdade, a gente não tem uma linha do tempo. Né? A gente tem o agora. Claro. Se a gente tiver consciência disso, a gente consegue aproveitá-lo. Né? E a gente ficar imaginando que alguém da gente vai morrer, o que a gente vai morrer, a gente está morrendo por antecipação. Né? E a gente não é peru para morrer de véspera. Né? Então, é cada coisa no seu tempo. É isso daí. Pelo menos é o resumo que eu posso fazer. Né? Aprendi direitinho. Olha, brilhou. Antes meus alunos fossem tão claros como você. Fico feliz. Né? Gosto muito, né, Gerardo, quando você fala do sentir, e quando você até descreve da sua experiência de ter ido até a partir do impacto da perda da sua mãe, de ter ido até a funerária, das várias situações que sentiu, né? E que eu chamo isso de um biodigestor, né? Por outro lado, qualquer experiência, ela é desesperadora se a gente não dá sentido. E eu acho que é muito interessante, né? O sentir e o sentido, né? E o consentido, né? Como que eu realmente digiro, que direção é possível, né? E o que a gente faz? Nesse aspecto, eu tenho até algumas restrições quando falamos da inteligência emocional. Porque, a princípio, a inteligência ela é reativa. Ela não tem... A emoção é reativa, ela não tem muita inteligência. Agora, a capacidade realmente, né, de biodigerir as experiências e a partir do sentido ir organizando, né, o que eu faço, o que eu posso aprender, com quem que eu conto, para onde que eu vou, conto no sentido não só da expressão, mas no sentido de amparo, de apoio, como que eu me apoio, né? É um trabalho. Né? É um processo, e é um processo que, por muito tempo, né, a partir das grandes contribuições, até da Elizabeth Kubler-Ross, por exemplo, que foi um marco da tanatologia, e que as pessoas ainda mantêm uma ideia como se tivessem fases cíclicas, que, na verdade, o processo ele é dinâmico. Né? Não existe uma linearidade, não é isso. Né? E é exatamente nesse dinamismo que, de fato, o mundo é imprevisível. Né? Então, quando você fala da incerteza, na verdade, nós só temos uma certeza. É apenas uma. Né? E eu ainda escuto as pessoas me dizendo, olha, Glaucia, assim, se por acaso algum dia eu morresse, falei, olha, então nós vamos ter que arrumar isso. Né? Você vai, eu vou, desta ninguém escapa, desta não. Agora, pegando aqui o Castanheda, né? Isso não é morbidez, isso é lucidez, né? Nós temos um estoque de tempo e, no mínimo, quando você diz até de valor, até para validar aonde é que eu ocupo a minha vida, aonde que eu dedico a minha energia, porque esse nosso tempo dedicado aqui, ele não será reposto. Esse não, né? E, nesse momento, isso também é um luto, onde eu assumi, você fez os convites, eu aceitei o convite, nós estamos aqui e, em tese, nós também excluímos quaisquer outras possibilidades de estar nesse momento. Portanto, escolher também, a meu ver, é um processo de luto, onde eu priorizo e também renuncio. Né? Ninguém pode tudo. Né? Ninguém pode tudo. Essa aqui é a nossa logo, é a canequinha do AP. Né? O AP, então, como uma proposta, e vem as letrinhas, que em inglês pode ficar a ideia do AP, da subida, né? E que é o AP da apicultura, da abelha, do mel, né? Da vida que nos aferroa, mas também nos adoça. Né? E é o trabalho em comunidade. O AP nos ofereceu também um anagrama, que é a colmeia, que é a comunidade organizada levantando meios de expressar e inspirar alegria. Porque, curiosamente, a alegria ela também cabe no luto. Né? Dê um endereço para o pessoal poder localizar o site, os endereços. Isso. Então, tem a nosso YouTube, que é a Rede AP, né? Rede AP, API, né?
Existe, então, também o Facebook, Apoio a Perdas Irreparáveis, tá? O Instagram da Rede App, né? Assim como existem as minhas páginas também, glauciatavares.psico, que é a minha rede, né? É o meu Instagram, quanto também o meu Facebook, tá? Então, é esse trabalho, né? É esse desafio. E é interessante porque poder também compatibilizar, né, Geraldo? Gerardo, as experiências pessoais com a disposição de estudar, de aprofundar, de conhecer o tema e de também abrir para realmente acolher e servir ao outro. Agora, ao servir ao outro, eu também me recarrego, porque o grande barato do servir, né, é poder se recarregar de ter servido, né? E é assim que a gente caminha. Glaucia, o nosso tempo está chegando ao final, né? Olha só. Isso, né? Tem uma pergunta aqui, né? Tá. Lúcia está perguntando: aceitar a morte com mais naturalidade pode ser fuga ou maturidade? Olha, se é aceitação real, e eu digo que aceitar é um sim responsável, é um enfrentamento que não é uma briga, é uma condição de dizer, olha, não é o que eu quero, não é agradável, mas é uma condição. Essa é a regra da vida. Tudo aquilo que nasceu naturalmente tem um lado, já é compulsório, vai morrer. Nosso tempo vai morrer, nosso tempo de programa, né? Agora, nesse intervalo, o que a gente pode fazer, né? Fuga é a gente realmente fazer essa confusão aí da ilusão, ou muitas vezes, né? Não admitir, né? Muitas vezes, até com as crianças, dizendo por palavras ou por metáforas ou por formas que vão deturpando da estrelinha, viajou, foi. Quer dizer, a gente não admite falar a palavra de uma maneira honesta. Olha, morreu. Agora, morrer não quer dizer que acabou, né? Morrer é exatamente nos convocar a fazer esse outro idioma, de lidar com essa presença, como a gente está dizendo, ausente, que vibra em nós. E que, se a gente avaliar a disposição, e eu faço a distinção que não é o amor, mas é o amar como verbo, como escolha, como decisão, isso é além da morte. Porque, de fato, a gente só morre mesmo depois que a última pessoa que lembrar de nós morrer. Aí nós morremos. Isso, é verdade. Glaucia, muito obrigado, de coração. Adorei a entrevista, tudo aquilo que você falou, né? Realmente foi muito bom. E vou sair daqui, né, sentindo essa perda, né, mas ao mesmo tempo feliz pelo que pude aprender com você. Okay? Amém. Muito obrigado. E aí eu deixo o tempo para você se despedir também do pessoal que está nos assistindo. Amém. Bom, Gerardo, eu quero te agradecer e agradecer aí a sua forma de conduzir, que me permitiu explicitar e poder comentar, e foi um aluno brilhante para sintetizar as palavras ditas, né? Tomara que elas possam, sim, né, ter ressonância para você e para as pessoas que estão conosco. Isso. Muito obrigado mais uma vez, obrigado a todos que participaram da entrevista e estão convidados para a próxima quinta-feira, nesse mesmo horário. Então, uma boa semana para todos. Muita Amém. paz e saúde. Se cuidem. Amém.